Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel Caires, eu sou desenvolvedor Flutter e na aula de hoje vamos falar sobre gerenciamento de estado. Simplificando, o gerenciamento de estado é quando se atualiza na tela, quando troca de cor, quando um botão está habilitado, desabilitado. Isso aí é o gerenciamento de estado. No Flutter existem vários pacotes para fazer gerenciamento de estado, mas eu tenho uma notícia para você: você não precisa. Antes de pensar em colocar um pacote para fazer qualquer coisa no Flutter, pergunte para si mesmo: eu preciso usar esse pacote? Se você não precisar, não usa. O Flutter, ele te dá soluções nativas de gerenciamento de estado. Assim, você não precisa utilizar pacotes. Às vezes, em casos bem específicos, você precisa utilizá-los. Mas, no geral, você não precisa. O Flutter já tem um gerenciamento de estado nativo. Então, vamos começar pelo setState. Eu fiz um pequeno exemplo aqui pra gente. Então, aqui na nossa home, eu coloquei aqui o setState view e fiz um pequeno exemplo. Como é que vai funcionar esse exemplo? Então, ele tem o scaffold, que é a tela, o app bar, que é a nossa barrinha aqui de cima, ó, exemplo setState, para saber onde a gente está, uma coluna alinhada no centro, e o widget de centro também, e aqui a gente tem o switch. O switch é esse carinha aqui, ó, que eu vou apertar, vai ficar verdadeiro, verdadeiro e falso. E como é que isso acontece? Acontece aqui dentro do onChange. Se eu comentar essa partezinha aqui, você vai ver que eu vou clicar aqui e nada vai acontecer. Mas se eu descomentar ela, acontece alguma coisa. Agora, por quê? Bem aqui a gente tem a variável que controla esse switch. Na verdade não, ela não controla, ela segura o estado. Então o switch, nesse momento, ele está true, mas se eu apertar nele, ele fica falso. Se eu reiniciar o app, ele vai iniciar como falso. Mas se eu mudar aqui para true, ele vai iniciar o app como true. Viu? Então, por padrão, vou colocar falso e reiniciar o app. Aqui, o gerenciamento de estado que a gente está fazendo aqui é o com setState. Como é que ele funciona? A sua view ou o seu widget, ele tem que ser do tipo stateful. Lembrando lá, ó, das primeiras aulinhas, se a gente escrever STF, a gente vai ter aqui o atalho stateful. E se a gente escrever STL, a gente vai ter o stateless. No caso do gerenciamento de estado com setState, a gente usa stateful. Por quê? Porque a gente precisa desse cara bem aqui, ó, o setState. Se eu comentar ele aqui e deixar somente essa troca, não vai funcionar. Olha só. Eu vou apertar aqui e nada vai acontecer. E eu vou colocar um print para mostrar que eu estou apertando. Então aqui, ó. Vamos voltar aqui no console. Estou apertando. Veja que nada acontece. O valor não se atualiza. Mas se eu coloco o setState para trabalhar aqui para a gente, vamos comentar aqui. Coloco para trabalhar para a gente. Ele atualiza. Pronto, perfeito. Essa é a maneira mais simples de gerenciamento de estado. Você normalmente vai usar ela para lógicas bem simples, lógicas que estão fora dos controles. Vai usar para widget simples. Vamos fazer um widget hoje, tá? Do nosso projetinho, vamos dar continuidade. E vou mostrar como aplicar ele. Agora, a gente vai ver aqui como é que funciona o Change Notifier. É o segundo gerenciamento de estado. Então vamos descomentar aqui e rodar o aplicativo. Vamos abrir aqui a view. A estrutura do Change Notifier é um stateless. Então você vai usar um stateless, vai utilizar um controller. Então se a gente
bem aqui em Change Notifier Controller, como é que ele funciona? Já aprendemos o controller, né? Que é assim. Mas, para a gente usar o Change Notifier, a gente precisa estender esse controlador, o Change Notifier. Aqui vai ter a variável que vai segurar o valor. E aqui vai ter a função que vai trocar o valor. Aqui temos o valor que quando apertar, vamos pular aqui do lado direito, ó. Quando eu clicar aqui no OnChange do switch, o controller vai chamar essa função que vai fazer a troca. E depois vai chamar os ouvintes. Os ouvintes, o que é? Aqui, ó. É esse carinha aqui, o Listenable Builder. Ele está ouvindo esse controlador. Então, quando esse controlador tem alguma alteração e eu chamo Notify Listens, ele atualiza. Então, como é que funciona aqui? Diferente do set state, aqui a gente vai ter um builder em cima de tudo. Porque tudo que atualizar aqui dentro, esse builder vai ouvir e vai atualizar. Então, qualquer função que chamar o Notify Listens, ele vai avisar o builder. E tudo que for atualizado aqui dentro do controller, ele vai atualizar aqui. Então, como você pode ver, aqui já está funcionando. Mas, se eu tirar esse Notify Listens, deixar sem ele, ele não vai atualizar. Eu posso até colocar um print aqui, ó. Um print, né? E vamos ver aqui o que ele vai aparecer, ó. Aqui, nesse caso, o switch, ele está se atualizando, mas não avisou para a tela, para o aplicativo, que ele tem que atualizar. Por isso que temos o Notify Listens, que a gente vai atualizando, entendeu? Então, se eu colocar um breakpoint aqui, ó, por exemplo, aqui no switch, que é o widget que se atualiza, e eu apertar, ele vai parar aqui, porque ele chamou. Então, ó, se eu colocar em text, ele também vai atualizar, porque o Listening Builder, ele vai atualizar todo mundo que tiver dentro dele. Então, olha só, todo mundo vai se atualizar. Agora, o próximo exemplo é o Change Notifier. Quando a gente usa ele? Quando a gente usa ele é quando a gente precisa atualizar somente um widget. Então, aqui no exemplo, vamos aqui. No exemplo que eu fiz aqui, vamos comentar aqui, vamos descomentar. Opa, descomentar esse carinha aqui. Vamos executar ele aqui e vamos ver a estrutura dele. A estrutura dele é muito parecida com o do Change Notifier, que vai ser um stateless, que vai ter o seu controller, que vai ter a sua estrutura, mas o builder dele tá dentro somente do switch. Olha só, fora do switch, né? O build tá segurando somente o switch dentro dele. E com isso, só vai atualizar o switch. E aqui no controller, como é que ele funciona? A variável sempre vai ser do tipo value notifier. Então, nesse caso, a gente não precisa escrever o notifying listens aqui embaixo. Porque quando ela se atualizar, com essa variável mudar, aqui vai ser avisado. Então, eu vou apertar aqui, ó. E ele está sendo avisado somente o widget que eu coloquei dentro aqui, ó. Então, se eu botar um breakpoint no switch e apertar, ele vai parar, porque ele foi atualizado. Mas, se eu botar um breakpoint aqui no texto, ele não vai atualizar. E quando que isso é bom? Porque se eu for fazer isso em vários
o widget vai ficar bem cansativo, bem verboso, bem chato de escrever o value enable em todas as áreas. Normalmente a gente utiliza isso num widget que se atualiza várias vezes. Por exemplo, um slider que você arrasta para um lado e para o outro e ele altera valores na tela. A gente usa o value enable nesse contexto. Agora, só para mostrar que tudo que tiver aqui dentro se atualiza, eu vou criar uma coluna aqui e vou colocar esse texto dentro dessa coluna. E agora eu vou apertar o switch. Viu? E ele começa a se atualizar. Se eu colocar um breakpoint aqui, vamos ver ele parando. Então, é assim que funciona. Esses foram os 3 métodos de gerenciamento de estados bem simples e nativos do Flutter, sem utilizar nenhum pacote. Eu já subi ele aqui, esse exemplo. Se você quiser dar uma olhada, vai estar no repositório. Vou deixar o link na descrição. Agora vamos aplicar no nosso projeto. Então já está aberto aqui o nosso projeto. Inclusive eu esqueci de fazer o commit da última aula. Então o nome desse commit aqui, o que ele vai ser? Vai ser um feature. O que a gente fez aqui? Home page. A gente fez homepage. Homepage é alguma coisa aqui do login. E login. Tá? Vou colocar bem sem graça esse commit aqui. Não é o correto, mas é pra gente ganhar tempo. Então vamos executar o projeto aqui. F5, o atalho para executar. E a gente vai fazer o gerenciamento de estado primeiro no Textform Field. Aqui no Textform Field, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar alterar aqui a senha, tá vendo? Por quê? Tá vendo que como é que é? Tá mostrando a senha e eu gostaria que não mostrasse a senha. E como é que a gente faz? Dentro do Textform Field, esse carinha aqui, tem um negócio chamado Obscurity Text. Obscurity Text. Se eu passar ele para verdadeiro, tudo que eu digitar aqui vai estar com esses pontinhos. Esqueci o nome, né? Vai estar com esses pontinhos. Mas eu ainda, além disso, eu quero colocar do lado um ícone de olhinho. Então, bem aqui vai ter aqui ou aqui, o sufixo ícone. Aqui ele já deu um exemplo aqui, ó. Ficou assim. Mas a gente não vai fazer assim. Como é que a gente quer? Eu vou fazer uma variável que vai se chamar password. Is password finalable is password. E eu quero fazer a variável aqui. Porque aqui esse widget ele vai virar um stateful, porque eu quero usar o set state aqui dentro. Então, bool obscurity text, ele vai começar como falso. Ele está reclamando aqui, né? Então, obscurity deve ser falso. E a lógica vai ser o seguinte: se for password, se tiver ativado o password, então ele vai ter. Não. Na verdade vai ser obscurity text
on. Não, só obscurity text. E aí, como é que a gente vai fazer aqui, ó? O padrão ele vai ser falso, né? E aqui vai ter o sufixo ícone. Então, se obscurity text for ele for lembrando, ó. Quando a gente trocou para stateful, agora as variáveis aqui embaixo tem o widget. Então, o widget.obscurityText. Então, se ela for verdadeira, ela vai mostrar o ícone. Se não, ela não vai fazer nada. Não vai mostrar o ícone. Então, aqui sumiu, porque na página de login, no login page, eu tenho que vir bem aqui no widget de senha, colocar que vai ter o obscurity text. Vai estar true, né? E agora eu quero fazer o seguinte: quando eu apertar aqui, ó, eu quero que fique escondido o texto. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer nesse ícone, a gente vai fazer um widget chamado Winkel, esse carinha aqui. E dentro dele ele tem um on-tap, que é quando a gente clica. E ele vai ter aqui e vai ser, ele ó, já deu aqui para mim. Ele vai ser um set state. O que ele está reclamando aqui? Tá reclamando alguma coisa, espera aí. Completou demais. Pronto. Aqui ele está reclamando que não pode ser do tipo final, esse carinha aqui. Porque se ele é do tipo final, ele não se muda. Então vamos ver. Se eu tô aqui com a senha aqui, se eu apertar aqui, ficou escondida. Se eu apertar de novo, ela desesconde, né? Aparece. Só que eu quero que troque o ícone. Ah, já tá trocando. A IA fez para mim. Poxa, aí perde toda a alegria de fazer isso aqui. Vamos deixar um pouquinho mais bonitinho. Vamos colocar a função separada daqui. Só para as coisas ficarem bonitinhas. Opa, void on tap fazer obscurity text. Aí aqui eu vou tirar esse carinha daqui. Opa. Vamos ver aqui, ó. Vou escrever, vou apertar e pronto. Estamos gerenciando o estado do widget do campo de texto, mais específico da senha, com set state. Olha aí. Então, aqui a gente vai fazer um commit. Um commit, né? Então, feature. Então, pronto. Adicionado. Vou copiar esse carinha aqui, ó. Obscurity text. Adicionado obscurity text no text form field. Beleza. Agora eu quero fazer outra coisa que vai gerenciar o estado, só que usando change notifier, que vai ser na página de login. O que a gente vai fazer no controller? Ah, tem uma coisa aqui, ó, que tá errado, ó. Vou explicar para vocês. Esse controller, ele tá no lugar errado, ele tá no build. Então, o lugar certo dele é aqui em cima. Porque toda vez que refizer o build, ele vai atualizar. Então, o controller tem que estar aqui em cima, ó. Ele não pode estar aqui dentro do build, né? Então, eu vou corrigir esse cara aqui. Deixa eu ver nas outras pages como é que estamos. Tem um cara reclamando aqui, né? Desse const. Aqui a gente tira, coloca aqui. A gente coloca o underline para ficar privada. Remove esse const, vai dar o erro lá na rota. Apaga esse cara aqui. Já apaga esse cara aqui, ó. Home page, já
tem esse controle aqui. E aqui coloquem o underline. Fecha tudo, salva. Vamos ver. Tá tudo certinho. Aqui a gente vai fazer um commit. E o nome desse commit vai ser fix. Fix. Corrigido. Posição dos controllers dentro das viewers. Vamos corrigir. É isso aí, galera. O objetivo aqui das minhas aulas é aprender na prática, mostrar os erros que se comete. E aqui no login page, o que eu quero fazer aqui? Né? Aqui a gente tem uma regrinha aqui de senha, né? Que é o gabrielexemplo.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, uma dica para quando vocês estiverem desenvolvendo e não quiserem ficar escrevendo texto. Aqui dentro do controller, a gente tem um carinha chamado text. E a gente pode colocar o nosso login de exemplo aqui, ó. Que a gente não vai precisar mais ficar digitando. Ó. Que aí ele já vai aparecer. E quando eu apertar em login, ó, ele já vai estar funcionando. E aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos subir esse commit aqui, vai ser um fit. Adicionado aqui, ó, exemplo de login direto no input. Vamos fazer assim, né? Beleza. Aí o que a gente quer fazer agora? Mostrar um load no centro da tela. Como é que a gente vai fazer isso? O Flutter, ele tem um widget que se chama Circular Progress Indicator. Ó, é essa bolinha aqui girando, né? Só que aí, o que eu quero? Esse aqui sai? Ah, depois eu mexo com isso aqui. Eu quero que quando apertar em login, essa bolinha gire. Então, para fazer essa simulação, bem aqui, eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer uma variável que vai se chamar isLoad. Então, quando ele apertar no botão de login, ó, a variável isLoad vai ser verdadeiro. Ok? E a gente precisa gerenciar o estado dessa variável. Como é que a gente vai fazer? Porque aqui no controller, a gente vai fazer assim. Controller.isLoad, ele aparece o Circular Progress Indicator. Se não, ele aparece um container vazio. Opa, não é assim, é assim. O isLoad está falso. Agora eu vou aqui, ó, apertar no OnTap Login. Logou direto e não mostrou nada. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer... Opa! A gente tem que fazer com que demore um pouco o login. E como é que a gente demora? Esse carinha, ele vai virar vai virar aqui, ó. Vai virar um future void assíncrono. E aqui a gente vai colocar para demorar 1 segundo. Então vai ser um future. Olha lá, ele já colocou delay duration de quantos segundos? 2. Então é o seguinte, primeiro ele vai trocar para verdadeiro a variável e depois de 2 segundos ele vai fazer o login. Vamos ver se deu certo. Login. Não deu certo. Por que não deu certo?
bem aqui no futuro, a gente tem que escrever um await. Por quê? Porque ele vai esperar isso ser concluído. Então a gente aperta aqui, login, ele tá demorando, logou. Ele esperou concluir para logar. Mas não apareceu o load. Por quê? Porque a tela não foi notificada que esse load está acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse controlador, estender de Change Notifier. Quando esse load virar verdadeiro, a gente precisa avisar a tela que ele virou verdadeiro. Notifying Listeners. Vamos ver? Login. Tá demorando. Não apareceu o loading. E por quê? Porque na página de login, a gente não colocou o build. Então aqui em cima do scaffold, a gente vai colocar um builder. Cadê o builder? Builder. Aqui, ó. E esse aqui vai ser o List Enable Builder. Aqui vai ter o context. E aqui a gente pode colocar um underline. E aqui vai ser o controller. Então, List Enable Builder, que ele vai estar olhando para o controller. Então, se o controller ativar o Notifying Listings, ele vai atualizar tudo aqui dentro. Ele vai avisar todo mundo que tem que ser atualizado. Então, se eu apertar aqui em Login, olha só, apareceu o loading. Deu certo? E vamos voltar? Voltamos e tá tudo certo. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos aqui. E se eu colocar a senha errada? Olha aqui. Tá vendo que o load não para? Então, por que o load não para? Porque a gente tem que avisar que ele tem que ficar falso quando terminar toda a lógica. Então, aqui no final do código, a gente vai fazer um load falso, notifica os ouvintes. Então, vamos atualizar aqui. Aqui, vamos colocar tudo errado. Login, ele vai fazer o loading aqui. E como a senha estava errada, ó, tá aqui no console, e-mail e senha errados, ele marcou como falso e tirou. Só que agora eu quero deixar mais legal ainda. Eu quero que apareça na frente de todo mundo. Como é que a gente vai fazer? Bem aqui nesse pad, a gente vai colocar uma stack. E nessa stack a gente vai colocar o nosso circular progress indicator. Vamos ver se deu certo. Está lá em cima, feio, né? Como é que a gente vai fazer aqui para a gente alinhar? Aqui a gente tem um alinhamento, a gente vai colocar no centro. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Mas se você perceber, eu ainda estou podendo clicar aqui nessas coisas. Não tá legal. Deixa eu passar aqui. Deu um errinho aqui. Deixa eu voltar para cá. Justamente porque eu estou clicando nas coisas que não era para ser clicável enquanto tem esse load. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vai ficar dando erro agora. Nesse cara, vamos colocar um container. Vou colocar um container. Travou tudo. Vamos iniciar aqui um container. E dentro desse container aqui, vamos colocar uma cor. Só pra gente ficar de olho. Olha lá. Vai ser uma cor preta com uma opacidade 0,5. Vamos ver como vai ficar. Se eu apertar em login, ó, tá vendo? O container ficou pequenininho. Eu quero que ele fique grande, do tamanho da tela. Então eu vou colocar um expanded aqui. O expanded não deu certo. Então a gente vai colocar aqui, ó,
largura infinita e na altura infinita. Ele vai pegar o tamanho disponível. Olha aí. Mas ficou muito feio, muito feio. Então, bem aqui no circular progresso, esse carinha aqui, vamos colocar um size de box e colocar uma altura de... Aqui, ó. Eu já tinha pedido aqui, ó. 50 e uma largura de 50. Vamos ver se fica mais bonitinho. Não ficou. Por quê? Porque a gente tem que colocar bem aqui um carinha aqui, ó, chamado center. Agora ele vai resolver. Pronto. Olha só. Mas deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. Tá vendo que ficou atrás? Então, esse carinha, ele tem que ficar debaixo do nosso widget principal. Vamos ver aqui agora. Pronto, ele ficou na frente, eu não consigo clicar em mais nada. Aí o jeito certo agora é o Wilt. É esse cara aqui? Não, é esse aqui, ó. Peraí. Esse aqui, Wilt Values. Aí você vem aqui, ó. Escreve alpha. Aí vem aqui e coloca 0,5. Olha lá. Desse jeitinho aqui. Aí se você quiser personalizar aqui o Circular Progress Indicator, ó, tem várias coisas. Você pode trocar a cor. Você pode também... acho que é o stroke que é a largura. Deixa eu botar 5 aqui. Aí, viu? Você pode fazer isso. Agora que já temos a nossa reatividade, o nosso widget, a gente vai fazer uma coisa que vai ser muito importante, que é a organização dos nossos widgets. Então, como esse load eu quero que apareça no app como um todo, como na tela de registro também, eu vou componentizar esse scaffold. Esse scaffold vai virar um widget. Vamos lá, se não estiver entendendo o que vai acontecer, presta atenção. Então eu vou criar um scaffold. Scaffold.widget widget.dart, né? Um stateless de scaffold. Tá escrito errado ainda. Vou arrumar aqui. Aqui é um F scaffold que ele vai receber esses dois carinhas aqui, ó. Então ele vai ser assim, ó. Um scaffold. Aí ele vai ter o app bar, né? Que a gente já tem aqui. Então eu só vou precisar passar a string da app bar. Então que vai ser assim, ó. Final string título. O título pode ser vazio. Né? Então eu vou pegar esse título e vou colocar aqui dentro. Aí eu vou pedir aqui, ó. Opa. Vírgula. Tira aqui. Eu vou pedir o título. Aí vai ter outro cara que eu vou pedir, que é o body. Que ele é um widget. Agora ele é obrigatório, esse aqui. Aí como é que vai funcionar? Olha só, a gente vai componentizar o scaffold. Vai colocar ele aqui, ó. Eu chamei ele aqui. Ele não tem mais o app bar, ele tem um título. Que a gente passa aqui, ó. Página de login. E tem um body. Ó, vamos aqui no login. Tá funcionando perfeitamente. Só que agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aqui eu quero a variável chamada load.
Slode. Ela não vai ser obrigatória, tá? Ela vai ser opcional. E quando eu vim nesse controller, aqui dentro do scaffold, eu posso passar o slode, né? Aí o que a gente vai fazer? Dentro desse body aqui, a gente vai ter o stack, a gente vai fazer igualzinho a tela de login. A gente vai ter a stack bem aqui. Então, aqui vai ter a stack, que vai ter um alinhamento no centro. Que debaixo do widget body a gente vai ter o widget de loading. Então, bem aqui vai ter esse loading aqui. E nisso a gente já diminuiu esse cara aqui. Só que ainda não terminamos. A gente pode remover esse stack. Né? A gente remove esse stack. E já temos um scaffold componentizado para utilizar em qualquer lugar. Mas eu ainda quero melhorar isso aqui. Em todas as minhas páginas, eu quero que tenham o mesmo padding. Se você vir aqui na tela de home, tá vendo que tá sem padding? E eu quero que todas as páginas tenham o mesmo padding. Então, bem aqui no body, eu vou colocar um padding, que é esse mesmo padding aqui. Então, é o padding horizontal de 16. E eu posso remover esse cara daqui. Vou remover esse padding. E vou vir aqui. Mas aí, por que a tela de home ainda está sem padding? Porque a gente não colocou esse scaffold lá. Então a gente vai na tela home page, tá vendo? Troca esse cara aqui pelo nosso. Coloca o texto da app bar, que é o title. E pronto. Olha só. Tudo certo. Agora a gente vai fazer mais uma coisa. A gente precisa componentizar o nosso loading. Então a gente vai criar um loading.widget.dart, né? E aqui a gente vai criar um STL, um widget.dart. Deixa eu tirar esses caras aqui. Então, a gente vai ter esse cara aqui, que vai ser esse cara aqui. Então, a gente pode pegar aqui, mandar para cá. Salvou aqui e utilizar ele aqui. E agora a gente componentizou o load. Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, colocar uma coluna e bem aqui colocar um texto de carregando, ó, o texto carregando com a cor vermelha. Vou deixar a fonte padrão aqui. Ó lá. Por causa dessa coluna foi lá para cima. Deixa eu botar aqui center. Esse aqui é o main, max é main. Center. Vamos ver se resolveu. Resolveu. Olha aí, carregando. A gente pode botar o texto maior, que ficou ruim mesmo, ficou pequeno. Aí, carregando. Olha só. Então, falta só mais uma coisa, a página de registro, né? De registrar, a gente tem que colocar também esse scaffold widget nosso, personalizado. Então, na página de registro, a gente vai colocar ele aqui.
que vai ter o título. Peraí, deixa eu chamar ele aqui, importar, né? Vamos ter o título aqui. E vamos colocar aqui e aqui. E remove esse cara aqui. Né? Então, agora, remove esse padding aqui também, porque agora o padding ele já vem definido. E pronto. Olha só. Então, o que a gente fez? A gente fez um monte de coisa. Então, a primeira coisa que a gente fez já passou, né? Que foi o do input. Já fiz o commit. Acho que da próxima vez não vou ficar mais fazendo commit assim. Que foi o nosso input que mudou, né? Nosso text form field, que ele virou um stateful. E ele mesmo gerencia o próprio estado, o widget. E a gente mudou a página de login, né? Agora a página de login tem um list name builder, que tem um load. E a gente componentizou o scaffold widget para poder reutilizar em outras páginas. A gente também criou aqui o loading widget para a gente poder utilizar em outras páginas. A gente também corrigiu aqui, ó, a posição do controller, né, que estava errada. Agora só falta mais uma coisa para a gente terminar a aula. Na página de registro, agora o que a gente precisa? A gente precisa colocar um loading também aqui no registro, né? Então a gente vem aqui, vamos criar um listener builder, e vem para cá, e vem para cá e escreve underline. Ele está reclamando. Para parar de reclamar, a gente vem aqui, coloca para estender de change notifier. Esse cara vira um future void assíncrono. Aqui a gente vai precisar de uma variável chamada loading. Aqui dentro, quando clicar em registrar, o isLoading vai ser igual a false. Deixa eu tirar o final aqui. Vai ser falso. Vai notificar os ouvintes. Aí vai esperar 2 segundos. E depois vai fazer o isLoad falso. E vai notificar os ouvintes. Então, se eu apertar aqui, ó. Por que não tá indo? Por que não tá indo? Porque aqui no scaffold widget da página de registro não tem o isLoading. Então, olha aqui o isLoading aqui. E a gente vai colocar o controller isLoading. Então, na página de registro, eu vou apertar em registrar. Porque ele não tá chamando. O que eu fiz de errado? Vamos ver juntos aqui. Eu tenho a página registro com o controlador, que o controlador tem change notifier, que tem o notifying listens, que tem o await. Vamos ver de novo. Olha só, o erro na minha cara e eu não vi. O isLoad tem que ser true. Ele tá carregando sim, ó. Aí, ó. Olha aí. São esses pequenos detalhes que a gente acaba arranjando confusão com quem? Com o tester. Então, para finalizar agora, a página de registro também tem um loading. E a gente vai poder usar em todas as páginas, usando o scaffold widget nosso, que está customizado. Então, essa foi a aula. Não precisa utilizar pacote para gerenciar estado, a gente já faz isso nativamente com o Flutter. Se você acha que precisa de um pacote para a gente gerenciar estado, pesquise melhor para ver se realmente se a sua aplicação precisa de um pacote para a gente gerenciar estado. Mas no geral, não precisa.
beleza? E fica aí de dever de casa. Eu vou deixar um artigo do Medium para vocês lerem. E façam brincadeiras aí com o estado. Procurem alguns widgets. Tenta aí trocar a cor. Fazer alguma coisa aí para atualizar na tela. E pratica o set state, o change notifier e o value notifier. A gente não usou o value notifier no projeto porque não havia necessidade. Mas mais na frente pode ser que a gente precise. Eu vou fazer um commit aqui para não esquecer que ainda da última aula, feature gerenciamento de estado. Eu vou subir tudo aqui, não vou me preocupar. E subiu. E é isso aí. O link do exemplo que eu fiz no início eu vou deixar no comentário. No comentário não, na descrição. Vou deixar também o link desse projeto e o link do Medium para vocês estudarem. E é isso aí. Até a próxima.